Bom dia a todas e a todos que estão aqui, também quem está online. As nossas desculpas por este pequeno atraso, que se deveu a ali umas questões técnicas, de vez em quando também acontecem. Queria dar as boas-vindas a todas e a todos os que estiveram connosco ontem e que já ouviram falar do InCode 2030 renovado e com novas apostas, mas também aqueles que estão cá hoje de novo e que vieram à procura de ouvir falar de qualificação avançada, de inovação, de tecnologias disruptivas, que é isso que vamos aqui fazer hoje. Queria agradecer a todas as convidadas, os convidados que estão connosco e que nos vão ajudar a fazer com que esta sessão seja muito mais interessante do que seria se tivesse única e exclusivamente aqui a minha apresentação. Eu estou aqui mesmo só para vos dar as boas-vindas, dizer-vos que o InCode 2030, como todos sabem, é a maior iniciativa de política pública que tem a ver com o desenvolvimento da capacitação digital. Hoje está na ordem do dia. Antes desta sessão começar, tivemos aqui uma pequena conversa e chegámos à conclusão que temos aqui muitos desafios e quase todos eles passam pela capacitação das pessoas, pela capacitação não só em competências digitais, mas também em competências digitais, e que temos ainda um caminho muito grande a percorrer. Esse caminho passa pelo desenvolvimento da educação, passa por incluir todos aqueles que não estão hoje incluídos neste mundo das competências digitais, mas passa também muito pela qualificação avançada, quer dos jovens, quer da população ativa, daqueles que estão no mercado de trabalho e precisam de se requalificar, mas também daqueles que depois, durante toda a vida, e não é por acaso que se fala da formação ao longo da vida, têm que adquirir cada vez mais competências e competências que devem ser competências de qualidade e competências que são avançadas. Para isso nós temos um sistema de ensino superior, quer universitário, quer também muito politécnico, que tem uma capilaridade pelo país todo e que tem formação muito boa e que pode, juntamente com muitas empresas que já estão hoje a trabalhar com estes institutos politécnicos e com as universidades, trazer formação de qualidade nestas áreas, formação que pode fazer a diferença, porque no fim as empresas precisam de trabalhadores e esses trabalhadores têm cada vez mais de ser trabalhadores qualificados. É um bocadinho sobre isto que hoje vamos falar aqui. Vou passar a palavra ao José Pedro Antunes, que é o coordenador executivo para os eixos 4 e 5, ou seja, para o eixo da qualificação avançada e para o eixo 5 da inovação, que vai aqui coordenar dois painéis, um precisamente sobre esta questão das academias tecnológicas com as empresas que nos estão a ajudar a formar mais profissionais com qualidade, e depois vamos falar um bocadinho das tecnologias disruptivas, que passará muito pelos dados, a inteligência artificial, como é que a computação avançada pode ajudar a trabalhar estes dados e a produzir a inteligência artificial, mas também uma questão muito essencial que está hoje na ordem do dia, que é a cibersegurança. Nós todos fomos lançados para o digital de uma forma muito mais intensa neste último ano e meio e todos nós também ficámos mais vulneráveis aos ataques em termos de segurança que o digital hoje tem e que não tinha há um ano e meio. E vamos também falar muito à volta disto, do que é preciso fazer e em que medida é que o Centro Nacional de Cibersegurança também, em termos de academia, em termos de formação, tem um papel ativo na capacitação digital das portuguesas e dos portugueses. E com isto me calo e vou passar então ao José Pedro. Obrigada. Olá, bom dia a todas e todos. Para já é ótimo ver a sala cheia. Já ontem aconteceu, o que é bastante interessante e importante, que significa que há interesse bastante gente nestes temas. Nós vamos ter um painel a seguir com convidados de algumas das empresas que estão a implementar, a desenvolver um conjunto de academias tecnológicas. É este o tema que vamos abordar hoje. Eu vou fazer um pequeno enquadramento daquilo que é o programa do InCode nas academias tecnológicas e depois, então, passaremos a este painel,
onde falaremos e onde estará, naturalmente, vocês poderão colocar as perguntas que acharem por bem colocar. É sempre bom ter interatividade naquilo que são estas temáticas e, portanto, estejam à vontade para, no final, fazerem ou colocarem as perguntas que acharem por bem fazê-lo. Bom, eu acho que todos sabemos que vivemos num mundo VUCA, aquilo que já se ouve há bastante tempo, esta volatilidade, esta incerteza, esta complexidade e ambiguidade, mas também num mundo de completa aceleração e convergência. Convergência no sentido em que as tecnologias que hoje consideramos como disruptivas, elas, em grande medida, parte delas pelo menos, já estavam desenvolvidas. Faltava aqui uma convergência, aqui uma evolução num conjunto de algumas que permitissem que as outras também de uma forma exponencial fossem crescendo. E, portanto, aquilo que se verifica é que vivemos num mundo de constante evolução tecnológica que está a transformar a sociedade e se é verdade que o digital é um enabler para esta transformação, é a minha opinião e não sei se é partilhada por alguns de vós, mas assistimos mais a uma transformação cultural do que propriamente e apenas uma transformação digital. Cultural porque toda a sociedade é impactada por esta mudança para o mundo digital e por isso mesmo é obrigada a adaptar-se a esta nova realidade. Para a maioria daqueles que estão no mercado de trabalho existe naturalmente a necessidade de se requalificar. Não são nativos digitais, não cresceram com este mundo digital e, portanto, muitos deles terão de voltar, se não a grande maioria, de voltar à educação, ao ensino e voltar a estudar. Para os mais novos, a necessidade de aprenderem e de se adaptarem de forma contínua àquilo que irá ser a sua vida laboral no futuro e, portanto, as competências terão de ser adquiridas, aquelas que são necessárias agora e as futuras ao longo da vida. Mas não só alunos, não só a academia, mas também as empresas terão de elas próprias de se adaptar a esta nova realidade. E é também por isso importante que os próprios gestores voltem a aprender e a aprender a saber lidar com esta mudança cultural de que os cidadãos, de uma forma geral, colaboradores das organizações, terão de voltar à universidade e terão necessidade de ter tempo para aprender, apropriar-se desse conhecimento para que depois o possam implementar nas organizações. Hoje, como sabemos, já existe uma grande lacuna nas competências digitais, no número de profissionais com competências digitais, não é só em Portugal, é na Europa, é no mundo, de uma forma generalizada, é por isso que assistimos muitas vezes a que os nossos talentos emigrem para outros países e esse é um dos fatores importantes para Portugal, a capacidade de retenção dos talentos, e isso faz parte das organizações e da sociedade como um todo, garantir que esses talentos ficam em Portugal, mas existe esta lacuna e por isso mesmo é necessário que a academia hoje, universidades, o ensino superior de uma forma geral, universidades e politécnicos, se adaptem e adequem as competências a transmitir a estas novas necessidades e das empresas e da sociedade atual e futura. Também é do vosso conhecimento que em 2030 uma boa parte dos empregos que vão existir nessa altura não existem atualmente. O que significa que também existe aqui uma necessidade de academia e empresas anteciparem aquilo que serão as necessidades futuras. E daí o alinhamento, esta necessidade de alinhar a academia com a sociedade, com os cidadãos e com as empresas, deste alinhamento contínuo naquilo que se ensina e naquilo que são, face às necessidades que vão existir no futuro. Esta antecipação é extremamente importante e deverá acontecer. Perdão. O programa das Academias Tecnológicas Encode 2030 tem precisamente o objetivo de aumentar o número e a atividade das academias tecnológicas nas instituições do ensino superior, mais uma vez, seja nas universidades, seja nos institutos politécnicos, e pretende estimular a oferta formativa a promover e promover o aumento das competências nas áreas TIC, mais uma vez contribuindo para o alinhamento na qualificação de diplomados com as necessidades que existem e existirão no mercado de trabalho. É a nossa missão estabelecer o contacto com o ensino superior, seja através do CSISP, seja através do CRUP,
e esse é um objetivo claro e está na nossa missão InCode, portanto, nós queremos fazê-lo, permitindo que a oferta se alargue a mais alunos, permitindo que aumentem o número de alunos que frequentam os cursos tecnológicos online e presencial e a abertura de academias físicas nessas instituições. Este é um programa que queremos inclusivo, é importante aqui a questão da inclusão. Para nós é mais talvez um dos temas mais importantes e transversal a qualquer um dos eixos do InCode, a questão da inclusão. E, portanto, queremos que este programa seja inclusivo. Só dar-vos aqui uma frase que é o lifelong learning will be the new normal. E, portanto, é isso que nós achamos, é isso que nós promovemos e é essa a mensagem que queremos passar. E como inclusivo que é, queremos que mulheres, homens, nas grandes cidades ou nas pequenas cidades, no litoral e no interior, no continente e nas ilhas, tenham acesso a esta formação. É a nossa missão chegar a todos e este também é o lema, julgo, de todos, para que ninguém fique para trás. E sem mais, vou pedir que se juntem a nós os nossos convidados para este painel. Começo pela Sandra Martinho, da Microsoft. Sandra, se quiser, se não sempre está. A Helena Martins, da Google, que estará em remoto. Eu vou pedir para a colocarem aqui também no painel. E o António Feijão. Olá, Helena, bom dia. António bom Feijão, dia. da Cisco, que também se juntará aqui a nós presencialmente. Antes de mais, agradecer-vos a vossa presença. Obrigado. E se calhar começo por uma pergunta, será ciclos, penso eu, mas que é difícil quando olhamos para o todo, quais são os benefícios, efetivamente, das academias tecnológicas para as empresas, para a academia como um todo, para os estudantes, obrigado, e para a sociedade em geral, porque também ela é abrangida como um todo, não são só os mais novos, não são só aqueles que estão no mundo laboral, mas todos os outros que também necessitam de obter competências digitais. Portanto, para vocês, qual é a importância da academia nestas vertentes? Eu não sei, António, podes começar então? Com licença, estou escutando um pouquinho baixo, apenas para vos informar. Helena, está a ouvir? Não. Agora? Ok, perfeito. Vamos, António, então, se ias começar? Não sei se me conseguem ouvir-me. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao EnCode 2030 o convite para estar aqui presente. É com muito gosto estou aqui a representar a Cisco. Cumprimentar também aqui a minha distinta colega de painel aqui presente e também remota. E desde já também desejar as maiores felicidades à nova liderança do programa EnCode e deixar aqui desde já também a nossa, digamos, disponibilidade para ajudar o programa e poder partilhar também aquilo que a Cisco tem feito e que pode trazer e aportar de valor ao programa. Eu acho que as academias são muito importantes e eu posso, eu diria, introduzir aqui um bocadinho o que a Cisco tem feito neste domínio. Portanto, a Cisco tem um programa chamado Networking Academy, é um programa que foi criado em 1997, portanto vejam que realmente há quanto tempo é que este tema das competências digitais é um tema que tem vindo a ganhar cada vez mais importância e, portanto, desde essa altura esta academia foi criada realmente para dar condições a que jovens profissionais pudessem ter carreiras de sucesso nesta área das tecnologias de informação. Portanto, foi um programa que, à data, foi muito focado na componente das redes, portanto, que era uma tecnologia que estava a emergir na altura, mas a pouco e pouco foi, no fundo, entrando em novas áreas. É um programa que não tem quaisquer fins lucrativos, portanto, foi a empresa, na altura, entendeu que isto era também, de certa forma, algo que ela deveria dar à sociedade, e eu penso que isso é mais ou menos
a filosofia deste tipo de programas que são desenvolvidos por estas empresas, iguais às que temos aqui hoje presentes. E, portanto, nessa perspectiva, quais são os benefícios que eu vejo neste tipo de programas? Em primeiro lugar, são programas que já têm uma história, uma aprendizagem e, portanto, de certa maneira, os conteúdos, as práticas já estão bastante, eu diria, apuradas do ponto de vista daquilo que é também a ligação com a procura e com as tendências tecnológicas. Portanto, são empresas também, normalmente, de vanguarda a nível das tecnologias de informação e, portanto, desse ponto de vista, são programas que também muito rapidamente se vão ajustando àquilo que vão ser, eventualmente, os empregos do futuro. Alguns deles ainda não sabemos quais irão ser, mas na realidade é uma tendência que estas empresas acompanham de muito perto. Eu deixo aqui só algumas notas sobre a realidade atual do programa. Hoje em dia este programa portanto, tem um conjunto de conteúdos formativos bastante alargado, portanto, cobre áreas como as redes, obviamente, mas também a programabilidade das redes, que é uma coisa mais recente, incluindo temas como a internet das coisas, temas como o Big Data, Analytics. Temos também uma área completamente dedicada à cibersegurança e depois temos conteúdos complementares como sistemas operativos, linguagens de programação, módulos de empreendedorismo. Portanto, é um programa que também está organizado para o blended learning, portanto, tem conteúdos que são oferecidos em modelo self-paced, em que, portanto, é disponibilizada uma plataforma em que as entidades se podem registar, constituir-se como uma academia e, a partir daí, passam a ter disponíveis, de forma completamente gratuita, todos os conteúdos formativos que podem depois disponibilizar, no fundo, nas suas empresas, nas suas entidades, nas suas escolas, onde for o caso. E depois temos também os cursos mais avançados, portanto, já alinhados com certificações profissionais que são reconhecidas na indústria, e esses módulos formativos, normalmente também com maior duração, à volta de 70 horas cada um, são módulos que tipicamente são ministrados por um instrutor, sendo que a Cisco também se encarrega de formar, qualificar e certificar os instrutores e, portanto, em Portugal também temos parceiros que têm essa capacidade. Por exemplo, o ISEP no Porto é uma instituição que tem capacidade, não só tem instrutores que podem ministrar cursos, mas também tem capacidade de formar e certificar instrutores para poderem fazê-lo. E, portanto, eu diria que é um programa que é bastante flexível, é bastante simples em termos da capacidade de adesão e eu acho que pode ser um quick win muito rápido que pode beneficiar o país no seu geral. O programa a nível global este ano tem, só para ter uma ideia, 2.300.000 alunos inscritos a nível global. Em Portugal temos 8.000 este ano que nós contabilizamos os alunos por indivíduos que pelo menos concluíram um dos módulos formativos e, portanto, em Portugal temos 8.000, sendo que 2.000 destes 8.000 foram alunos que fizeram cursos alinhados com a certificação, ou seja, que na realidade achamos nós, digamos, no futuro relativamente próximo, irão ter algum nível de certificação que é reconhecido pela indústria e que atesta, no fundo, as suas competências nestas áreas. Portanto, eu acho que é muito importante a sociedade e o país aproveitar também e tirar o máximo partido destes programas, destes recursos, que muito rapidamente podem ser postos ao serviço realmente de agilizar e acrescentar valor neste percurso e nestes objetivos comuns. Obrigado, António. Seguramente, Sandra, a acrescentar alguns exemplos também do vosso lado. Seguramente terão uma visão muito semelhante à do António, naquilo que são os benefícios para a sociedade como um todo. Da Microsoft, do lado da Microsoft, quais são aqueles que para vocês são, efetivamente, os maiores benefícios e aquilo que são, se calhar,
há alguns exemplos também de sucesso que convém referenciar. Enunciar. Bem, antes de mais também, bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade também de estarmos aqui e de partilharmos um tema que é muito atual, como dizia a doutora Luísa há pouco também, de facto. Cumprimentar também aqui o António e aqui o colega também que está remotamente e dizer-vos que, de facto, a Microsoft investe também de há muitos anos a esta parte naquilo que é o desenvolvimento das competências na sua generalidade. Este investimento nas competências tem, diria eu, dois motivos quase de preocupação, é que o investimento não se faça única e exclusivamente naquilo que são as hard skills e, portanto, naquilo que é o desenvolvimento de competências na área tecnológica, mas simultaneamente nas soft skills. Portanto, a Microsoft tem um programa muito vasto que vai desde o ensino básico ao secundário, às universidades e agora, inclusivamente, numa perspectiva, como referias, José, de long life learning. Mais recentemente, no último ano, e considerando aquilo que foram as necessidades identificadas precisamente de todos nós nos transformarmos na forma como aprendemos, a Microsoft disponibilizou, através do Microsoft Learn também, para toda a sociedade, aquilo que são formações, não só na vertente tecnológica, mas também. Nós assistimos a uma necessidade muito grande, e voltando a um ponto também que referiste, José, de termos e desenvolvermos uma cultura do digital, e portanto não é só desenvolver o digital ou de mudar a cultura, é de facto de desenvolvermos a cultura do digital. E assistimos a uma sociedade a esta altura provavelmente a 3 compassos. Quem está ainda a começar, e não há vergonha em dizê-lo, eu acho que estamos na altura de facto de assumir o ponto em que estamos para conseguirmos definir esse trajeto. E, portanto, eu diria que o momento em que estamos, aliado àquilo que é a oferta de uma Microsoft, de uma Google, de uma Cisco, é exatamente um dos benefícios, é esta disponibilidade de conteúdos que dão resposta às necessidades de cada um de nós. Se calhar, se no passado acharíamos que os conteúdos estavam muito virados para alguém mais tecnológico, hoje em dia não é assim. Nós temos que olhar para nós não só naquilo que é utilizadores da tecnologia, mas simultaneamente quem a desenvolve também. E este é um ponto que às vezes, e curiosamente também, polémico, não é? Porque nós temos algum receio da tecnologia e parece que esquecemos que somos nós que a desenvolvemos, não é? Que somos nós responsáveis também por este desenvolvimento. E, portanto, os nossos programas, e que a esta altura estão a ser adotados também, quer seja pelas universidades, quer seja pelos politécnicos, com quem tínhamos estabelecido um protocolo, se a memória não me falha, em 2017, também para que todos os politécnicos adotassem as academias Microsoft, que têm tudo o que é um currículo que permite a qualquer um de nós, e eu digo-vos que a minha área não é tecnológica, ok? E, portanto, permite a qualquer um de nós, de facto, começarmos a desenvolver competências na área também tecnológica. Mas, se calhar, interessa olharmos para nós como utilizadores também. E eu diria que esse é sempre um ponto de partida, não é? E, portanto, para chegarmos ao tema de hoje, que são exatamente este desenvolvimento de competências no âmbito de tecnologia também avançada, é necessário também começarmos a criar uma cultura, de facto, do que é o bom utilizador e o que é que nós consideramos a utilização também com responsabilidade da tecnologia. E, portanto, estas academias vêm criar uma sistematização e uma programatização exatamente destes acessos também, e, portanto, se vocês procurarem por Microsoft Learn, a esta altura percebem que vocês conseguem definir o vosso caminho de acordo com aquilo que seja uma função que gostariam de desenvolver também no futuro. Se forem para um LinkedIn, por exemplo, também têm outros percursos noutras áreas também que poderão desenvolver, e se estiverem, de facto, numa instituição de ensino, dentro daquilo que é o currículo de cada uma destas instituições, há seguramente uma das componentes também que terá aqui uma valia daquilo que é o know-how também e o desenvolvimento das áreas da Microsoft. E, portanto, nós, em Portugal, tivemos um acesso muito significativo naquilo que era o último ano aos nossos conteúdos, cerca de 100 a 120 mil pessoas acederam aos nossos conteúdos online também para formação, e deixar-vos a nota de facto de que em março do ano passado os nossos professores do ensino básico e secundário foram os terceiros a nível mundial
a socorrerem-se das nossas plataformas online de formação para professores. E, portanto, algo notório e que traduz, de facto, aquilo que é o benefício de haver algo estruturado, algo que permite também a quem aprende, seja aluno ou não de uma instituição, mais uma vez na perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, definir o seu caminho a 3, 4, 5 anos, definir o seu caminho numa profissão que quer ter daqui a 1 ano ou, quem sabe, depois dali a 2, 3 anos poder mudar e olhar para outra, porque este vai ser o futuro, não é? Portanto, um futuro em que, ao longo da vida, nós vamos ter várias profissões, que eu diria que é fantástico. Não me vou levar muito mais tempo. Obrigada. Muito agradecido. É verdade. Helena, eu vi a abanar muitas vezes e a confirmar aquilo que a Sandra ia dizendo. Eu acredito que tenha uma percepção também idêntica daquilo que são os benefícios para... Eu não sei se olhar para ali, se olhar para ali. Para aí, não é? Helena, vou falar agora de frente, peço desculpa. Quais são os benefícios e qual é, naturalmente, a visão da Google para esta temática? Agora sim consigo lhe ver, José, porque antes não estava com a câmera aí também. Bom, deixa eu só diminuir o volume que eu estou me escutando. Esses desafios técnicos de participar à distância. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui. Queria cumprimentar todos os intervenientes, meus colegas de painel, e também cumprimentar a nova liderança do Encode. Parabenizar o trabalho do Encode ao longo desses últimos anos, com objetivos, eu diria, e programas bastante ambiciosos e que, de fato, buscam endereçar os desafios e carências do mercado de trabalho e mudar, eu diria, profundamente o cenário de acesso e desenvolvimento de competências digitais em Portugal. A maneira como o Encode 2030, a Cisco e a Microsoft, eu diria, buscam avançar com esse tema das competências digitais, de fato, se assemelha muito à maneira como nós, na Google, temos estruturado o nosso trabalho ao redor desse tema. Se vocês me permitirem, eu vou passar apenas uns minutos falando um pouco, dando um panorama geral dos programas que a gente tem desenvolvido ao longo desses últimos anos. Acho que é importante dizer que para a Google a questão da educação é algo core, parte do nosso ADN, dos nossos princípios fundamentais, uma vez que a nossa missão é organizar todas as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis. E com uma missão dessas, sempre foi parte das nossas iniciativas, dos nossos programas, ter esse foco na educação, né? Ter esse foco em fazer com que os nossos produtos e as nossas tecnologias sejam utilizadas para esse fim. Acho que a gente tem eu vou falar um pouco dos programas que a gente tem, e eles se estruturam, como eu disse anteriormente, bem parecido com o que foi dito antes pela Microsoft. A gente tem programas que são voltados para jovens em idade escolar, para adultos que estão buscando emprego, acabam de sair da universidade, também para professores e assim por diante. Um dos primeiros programas que a gente trouxe para Portugal é um programa chamado Gênios. Esse tem um foco, eu diria, em jovens, 10, 13 anos, com a ideia de desde cedo, já envolvê-los no processo de criação de tecnologia. Né, ensiná-los a programar e assim por diante, porque eu diria, quando esse tema das competências digitais começou a ganhar mais tração, fazendo uma investigação interna dentro da Google, a gente percebeu que a maioria dos nossos engenheiros tinham tido contato com programação desde que eram muito jovens. Então, por isso também a gente, desde logo, nos interessamos em desenvolver programas que tivessem esse foco em crianças. E é óbvio que, para além disso, a gente também tem uma preocupação muito grande com a parte de cibersegurança e navegação segura na internet. Então, a gente também tem programas desenvolvidos para jovens que têm esse foco, né, de levar literacia digital, ou seja, ajudá-los a navegar com um pouco mais de segurança. A gente também lançou em Portugal, se eu não me engano, em 2016, um programa chamado Ateliê Digital. É uma parceria com os institutos politécnicos e basicamente tem como objetivo esse programa
partilhar, fazer formação na área de marketing digital, né? Com esse programa em Portugal, nesses últimos anos, a gente já formou mais de 100.000 portugueses, e é muito interessante porque esse programa, a gente fez várias sessões desse programa ao vivo, e a gente tem também uma plataforma online, e sempre que a gente faz qualquer tipo de sessão, a gente tem sessões esgotadas, ou seja, existe um interesse muito grande por parte das pessoas, por parte dos profissionais de se atualizarem, né? E às vezes a gente acha que não, mas pelo menos na nossa experiência isso tem sido o caso. Para além do ateliê digital, a gente também trouxe para Portugal um projeto piloto que se chama Android Training Program, que eu acho que esse programa é o que se assemelharia um pouco mais às academias, a ideia das academias, que basicamente a gente buscou, em parceria também com os institutos politécnicos e com universidades, fazer formações, oferecer formações na área de Android. Enfim, também tivemos sessões esgotadas, muito interesse, a gente chegou a formar mais de 6.000 programadores, e no ano passado a gente acrescentou conteúdo relacionado a cloud e machine learning. Esse programa, originalmente, ele tinha como objetivo também dar certificação para os professores. E aqui foi um pouco do desafio que a gente teve, porque, enfim, a gente pode deixar para falar daqui a pouco de quais são os desafios que a gente pode encontrar para fazer com que esses programas de formação tenham tração e obtenham sucesso. Mas esse foi um desafio que a gente teve, né, de mobilizar os professores. E, finalmente, esse ano, a gente lançou um programa chamado Certificados Profissionais, uma parceria com a PDC e com a EFP, em que a gente busca distribuir de maneira gratuita certificados na área de apoio de TI, gestão de projetos e UX. E a gente, enfim, todos esses projetos, acho que é super importante dizer aqui, existe um foco do nosso lado que tem a ver com diversidade e inclusão, de realmente investir em programas de formação que não deixem ninguém para trás, e esse tem sido também uma das abordagens que a gente tem trazido para os nossos programas. E, por fim, eu diria que um outro programa que a gente lançou esse ano que sai um pouco desse ambiente mais educacional, mas que também é uma formação que tem com foco em empreendedores, né, startups, que a gente lançou o programa chamado Google Startup School, em que a gente teve mais de 1.000 pessoas participando, que tem essa ideia também de partilhar conhecimento a respeito de como criar produto, de como fazer marketing digital, enfim. E eu acho que, assim, do nosso ponto de vista, é importante ter essa abordagem 360, né? A gente oferecer, enquanto instituições aqui interessadas nesse tema, ofertas formativas que abrangem todo tipo de interesse, tentem também endereçar todo tipo de gap. Mas, como eu dizia antes, existem alguns desafios que são importantes, e talvez eu deixe aqui, eu já mencionei a questão de, às vezes, é um pouco complicado você ter professores engajados e interessados em se atualizar, mas eu diria, e eu volto num ponto que a Luísa, na sua fala inicial, falou, que tem a ver com essa questão do aprendizado ao longo da vida, né? E eu me uso aqui um pouco de exemplo, porque eu entrei na Google há 13 anos, e quando eu entrei na Google, nós nem tínhamos Android, não era uma tecnologia que nós tínhamos. E se do meu lado individual, pessoal, não houvesse essa disposição de aprender, mas também do lado da empresa não houvesse esse interesse e esse incentivo para que seus funcionários mantenham-se constantemente atualizados, uma abertura muito grande, uma flexibilidade muito grande para que a gente possa fazer cursos de formação, que os nossos colegas também se envolvam em dar formações. Eu acho que provavelmente já não estaria mais trabalhando na Google, mas eu uso isso de exemplo porque eu acho que esse é um elemento crucial, fundamental, e que eu espero que, enfim, aqui, como todos nós temos esse interesse partilhado, esse seja um elemento que também perpasse todos os nossos programas. Obrigado, Helena. Sim, a questão da empregabilidade,
todos olharmos para a transformação que é cultural nas organizações e na sociedade. Perdão. Como um todo, obriga a que as empresas também se adaptem a permitir que as pessoas façam formação e tenham tempo para a fazer, porque só assim conseguem também beneficiar dessas competências. Helena, eu volto a ti para a questão dos desafios e começo com esta pergunta e vou pedir-vos que sejam relativamente breves nesta resposta, porque nesta relação com os politécnicos, e considerando politécnicos e universidades, com o ensino superior de uma forma geral, considerando que todos já têm de alguma forma relação com algumas das instituições de ensino superior em Portugal, a verdade é que também existem um conjunto de desafios. Eu não sei se perdemos a Helena. Não? Que existem um conjunto de desafios e de uma forma breve, na vossa opinião, nesta relação e naquilo que é a implementação, muitas vezes, das academias, quais são aqueles que vocês consideram os maiores desafios? A Helena falou na questão dos professores, seguramente existem outros. Com vontade, vem com recursos, vem com apostas, vem com investimentos de empresas também e com programas como este, parabéns, mas eu diria que é de facto nós conseguirmos encontrar estes momentos também para formar e sermos formados simultaneamente. Eu diria que esse é o principal desafio. Sim, todos somos formadores, todos somos alunos em determinado momento. Antónia, para além dos professores, que foram aqui apontados como um do tema, o tempo que é necessário para formar professores, não tanto em si a capacidade, naturalmente, mas o tempo. O tempo não para, não é? E embora nós, enquanto país, obviamente estamos a apresentar alguns progressos nesta área, não é? E temos realmente a evoluir, mas temos que pensar que os outros estão exatamente a fazer o mesmo caminho, não é? E, portanto, desse ponto de vista, em primeiro lugar, acho que é preciso todos termos um sentido de urgência, não é? Em segundo lugar, acho que é muito importante mobilizarmos todos os agentes para a relevância, eu diria, fundamental que isto tem para tudo o resto que se consiga fazer. Em terceiro lugar, acho que é muito importante todos os empresários, donos de empresas ou pessoas que atuam na área empresarial perceberem que a transição digital ou a transformação digital é nem mais nem menos do que a incorporação de tecnologia nos seus processos de negócio e hoje em dia os modelos de negócio são apenas limitados pelas capacidades tecnológicas, ok? E, portanto, é um caminho que não vai mudar e que está em aceleração e, portanto, acho que toda a gente tem que ter a humildade de perceber que, como já foi dito aqui, temos que voltar à escola, temos que aprender ao longo dos processos de desenvolvimento e de crescimento e que temos que servir como exemplo para todos, não é? E temos que pensar que isto é também uma responsabilidade nossa enquanto cidadãos, independentemente da função que desempenhamos. Relativamente ao programa da Cisco, eu penso que a rede está montada em Portugal. Se não me engano, só um dos institutos politécnicos não é uma academia Cisco. A esmagadora maioria das universidades são academias Cisco, ou têm academias Cisco constituídas. Acredito que se passa o mesmo com a Microsoft, com a Google. Pelo que eu vi, parece-me que é a mesma situação. Por exemplo, o Instituto de Emprego e Formação Profissional é uma academia Cisco. O IAPMEI é uma academia Cisco. Portanto, desse ponto de vista, eu não tenho dúvidas que no terreno nós temos condições para acelerar e para sentir que podemos tirar partido disto. Agora, é importante que todas as entidades sintam que isto faz parte ou tem que fazer parte das suas prioridades e da sua missão. O que eu tenho visto muito ao longo dos anos nós falamos com muitas entidades, sensibilizamos e depois, dependendo de haver alguém dentro da entidade que assuma um bocadinho o projeto, muitas vezes por carolice, e isso faz toda a diferença, mas não é sustentável na realidade, porque o que nós também temos visto suceder muitas vezes é que, por um conjunto de circunstâncias, essa pessoa muda de funções, vai para outra entidade ou instituição e muitas vezes um investimento de anos que foi feito, digamos, desaparece, ou pelo menos arrefece, não é? E depois tem que se voltar ao princípio.
E isso liga com outra coisa, eu não me vou alongar mais, mas só para terminar. Liga com outra coisa que é, as competências não podem ser consideradas, digamos, independentes de tudo o resto da atividade económica, da atividade educativa, da atividade da sociedade. Tem que estar dentro, tem que fazer parte de, tal como eu acho que, por exemplo, hoje não, mas um professor de sucesso amanhã tem que ser um professor que está confortável com a tecnologia. E, portanto, é isso que se tem que pensar e, portanto, é nessa perspectiva que se tem que agir e que se tem que atuar. E, portanto, acho que criar um modelo ou um sistema de incentivos que liguem as diferentes fases e que transformem isto em algo que seja realmente sustentável e que dure e perdure ao longo do tempo, acho que é fundamental para podermos realmente transformar em escala e com impacto. Porque, de outra forma, vamos ter sempre casos de sucesso pontuais e que vão rodando. Hoje é a Universidade A, amanhã é a B, porque, entretanto, a pessoa que lá estava ou mudou para a B ou saiu de onde estava e aquilo, de certa maneira, perdeu-se um pouco. Portanto, é um bocadinho este desafio que eu acho que nós temos que enfrentar enquanto sociedade. Há casos de sucesso muito interessantes, eu depois posso partilhar 2 ou 3 exemplos de coisas que têm sido feitas e que foram feitas e que eu penso que podem ser replicadas, porque esse é outro aspecto que eu acho que é muito importante nós também estarmos atentos, percebermos o que se faz de bem e replicarmos e darmos escala e criarmos maior impacto. Mas eu penso que estes, ou por aqui, andam, em meu entender, os principais desafios. Okay. Helena, não sei se já me ouves, já? Agora sim. Sim, o António falava, efetivamente, do ecossistema que é necessário, ou seja, nós temos que olhar para como um ecossistema e todos os agentes que fazem parte desse ecossistema estarem ativos, estarem atentos e serem ativos em cada um dos momentos para que as competências possam ser ensinadas, apropriadas e depois utilizadas pela sociedade como um todo. Helena, não sei se na questão dos desafios nós estamos a ficar um bocadinho apertados de tempo, é normal, as conversas vão fluindo. Não sei se queres acrescentar algum aspecto na questão dos desafios ao que já foi dito, quer pela Sandra, quer pelo António. Eu posso acrescentar talvez deixa eu só baixar aqui no volume, acrescentar que eu acho que, enfim, para mim é bastante importante, e eu não diria que, pelo menos na parte que eu consegui escutar, não foi mencionado, que tem a ver com o fato de que o que você tinha dito um pouco na sua fala inicial, José, a questão de fazer uma alteração da cultura, né, da cultura, adaptar um pouco mais essa visão do digital. E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a inovação tecnológica ela acontece numa velocidade muito, muito grande, e que as universidades e as nossas instituições de ensino, infelizmente, elas não conseguem, na maioria das vezes, acompanhar essa mudança, né, na mesma velocidade. Eu acredito, por exemplo, que com exemplos como a academia, esse é o tipo de desafio que provavelmente cada vez a gente vai ter, enfim, a gente vai encontrar com menos frequência. De toda maneira, eu acho que a gente encontra, por exemplo, aqui a gente tem 3 exemplos, a Microsoft, a Cisco e a Google, com diversas ofertas de aprendizado que não muitas vezes são consideradas do ponto de vista formal da universidade, ou são reconhecidas, vamos dizer assim, né? E eu volto aqui ao exemplo que eu tinha dado do Android Training Program, porque um dos nossos desafios era justamente buscar uma maneira de fazer com que os alunos que começassem esses cursos conseguissem terminar, porque às vezes são cursos de larga duração. Uma das maneiras foi tentar envolver os professores, mas a outra maneira que a gente tentou também era justamente através das universidades, dos institutos politécnicos, reconhecer essas formações através de créditos cedidos.
A gente não conseguiu chegar nesse ponto com o programa, quem sabe no futuro, mas eu acho que haver um pouco mais de flexibilização por parte do sistema educacional para reconhecer esse tipo de aprendizado, de formação, que sai dessa estrutura formal, é extremamente importante, principalmente quando a gente pensa também nas próprias empresas que têm um corpo de trabalho, um corpo de funcionários muito grande e muitas vezes não conseguem também voltar para uma formação, eu diria, como um MBA, um Master, porque, enfim, a velocidade que as coisas também acontecem hoje em dia no mercado de trabalho, às vezes não permite isso. Então, eu não tenho uma resposta aqui muito prática de como seria esse formato, mas eu acredito que pensar em maneiras mais flexíveis de como adaptar e trazer essas formações extracurriculares e ser reconhecidas pelas universidades, pelas instituições educacionais de extrema importância. Obrigado. Nós olhamos para benefícios e foram identificados, olhamos para desafios que também eles estão identificados e que muitas vezes impactam nesses benefícios, infelizmente de uma forma também ela negativa, quando não se conseguem alcançar. Em termos de empregabilidade, que é um dos grandes temas quando olhamos para aquilo que são a aquisição de competências, em termos de empregabilidade, qual é o impacto que estas academias podem ou já têm, em alguns dos exemplos que vocês foram dando ao longo desta conversa, nos cidadãos de uma forma geral? Não só os estudantes que hoje são estudantes ainda no ensino superior a fazer uma licenciatura, mas também aqueles que voltam à escola para fazer pós-graduações ou mestrados. Eu começava pela Helena, ela esteve aqui ausente durante um bocadinho. Helena, se puderes começar, e esta vai ser a pergunta final, depois farei um breve resumo, mas Helena, se pudesses... Claro. Eu trago aqui um exemplo de uma investigação, enfim, de um relatório que a gente encomendou para uma consultora americana chamada Gartner, e nesse relatório eles identificaram, enfim, era um relatório focado em cloud, e eles identificaram que até 2024 vai haver um aumento no investimento em cloud, enfim, que todo investimento em TI, 45% do investimento vai ser em cloud, mas que ao mesmo tempo os diretores de TI têm grande dificuldade de fazer uma contratação para essa área. E aqui eu acho que é onde reside exatamente essa oportunidade em ter empresas trabalhando com universidades, porque estabelecer esses canais de comunicação mais fluidos, que é o que eu acho que as academias terminam por estabelecer, podem, no fim das contas, de uma maneira muito mais rápida e mais fluida, resolver esses problemas de mercado, né? Esses problemas de empresas que buscam determinados talentos e não conseguem encontrar. Outro exemplo que, enfim, eu acho que é um programa incrível que o governo lançou recentemente, que é o Upskill, que também busca, e que, enfim, a gente também apoia, que busca também fazer esse match entre as necessidades das empresas, as formações que são necessárias para fazer com que esses profissionais estejam preparados para usar, enfim, para acessarem essas vagas abertas. Então, eu acho que, assim, essa comunicação, esse canal de diálogo entre as diversas instituições, empresas, associações, entidades de classe e o governo é o que realmente vai fazer com que a gente avance no sentido de identificar quais são os gaps e muito mais rapidamente conseguir resolver e fomentar talento. Agora, eu diria também que é importante que a gente está numa discussão bastante focada nas competências digitais, mas também foi mencionado antes soft skills, porque é importante a gente também ter em mente que nem todo mundo precisa ter profundos conhecimentos em programar. Acho que isso é uma das coisas que, enfim, em muitos debates sobre competências digitais, sobre o futuro do trabalho, a gente escuta bastante, mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado, porque você entender de tecnologia, você conseguir utilizar ferramentas e ter uma visão crítica também de como utilizar essas ferramentas não necessariamente requer que você tenha um profundo conhecimento de programação. Então não é que todo mundo precisa programar. Enfim, era isso que eu queria dizer, porque eu não sei programar e eu acho que eu tenho um conhecimento básico de tecnologia que me ajuda a permanecer relevante nesse mercado de trabalho, ou é assim eu espero. Obrigado, Helena, concordo 100%.
Eu vou pedir-vos para serem muito breves, Sandra e António, nesta resposta, porque nós estamos mesmo já com o tempo muito limitado. Sandra, força. Naquilo que de facto é a ligação entre as academias e a empregabilidade, o esforço que nós temos procurado fazer é exatamente sermos relevantes na formação que disponibilizamos para aquilo que são as necessidades do mercado de trabalho. E aqui temos diversos exemplos, alguns deles também já mencionados pela Helena e pelo António. Nós trabalhamos muito de perto, já desde quase há 10 anos, com o IFP, para que de facto todos os centros do IFP, que são também Academia Microsoft, possam certificar também os seus formandos, ok? E agora, neste último ano, apostámos muito na capacitação da certificação remota e, portanto, ajudámos o IFP a capacitar todos os centros para que a certificação possa ser feita também de forma remota, porque é uma realidade cada vez mais necessária também. Mas, simultaneamente, dizer que naquilo que é uma perspectiva mais alargada, a Microsoft assinou também um memorando de entendimento com o Governo, em que, na realidade, identificou uma série de iniciativas, a Upskills é também uma delas, a parceria que temos com o CCISP também, aquilo que é trazermos o tema das soft skills, também da computação para o ensino básico e secundário também, porque lá está, estamos-nos a focar naquilo que são as nossas necessidades emergentes do mercado de trabalho, sob pena de termos empresas e não termos trabalhadores, mas temos que continuar a alimentar, não é, exatamente essas necessidades. Só uma última nota, e aqui um bocadinho na linha de pensamento também da Helena, que é a necessidade de nós olharmos então agora para as microcredenciais como uma aposta também do ensino superior, naquilo que seja fazermos a ligação mais rápida entre as universidades também, os politécnicos e o mercado empresarial, onde na realidade aquilo que é o currículo, seja ele Microsoft, Cisco ou Google, potenciam exatamente no final a aquisição desta microcredencial. Obrigado, Sandra. António? Muito rápido. Em termos da empregabilidade, os níveis de empregabilidade para quem, digamos, obtém uma certificação de indústria associada àquilo que é o programa formativo da Cisco, os níveis de empregabilidade são muito elevados. E não só são elevados, como tipicamente também correspondem a um nível de vencimento que está, eu diria, alinhado com o esforço que temos que fazer para realmente o salário subir, ou o salário médio subir em Portugal. Um segundo aspecto que eu queria deixar, acho que é um desafio também societário, que é a questão de que este universo deixe de ser um universo essencialmente masculino, porque acho que há uma parte importante do talento e da sociedade que temos também saber ganhar para esta área. Acho que Portugal, desse ponto de vista, não está desalinhado com o resto da Europa, mas é um desafio que eu acho que se põe a nível global e acho que também devemos endereçá-lo. Um outro aspecto, queria deixar aqui uma ideia também, que é um exemplo. A nova SBE é uma faculdade de gestão e de economia, não tem nada a partida a ver com tecnologia. No entanto, nos seus cursos de pós-graduação, eles constituíram-se como Academia Cisco e realmente eles atribuem learning credits associados à conclusão de percursos formativos dentro da academia. Era aquilo que a Helena estava a falar, portanto já há exemplos de universidades que estão a fazer isto. Isto também denota o facto de que mesmo universidades ou instituições de ensino de base não tecnológica estão a olhar para a tecnologia como um enabler, como algo que os seus educandos, de certa maneira, vão beneficiar pelo facto de adquirirem essas competências. Queria só mencionar um último aspecto, peço desculpa, que eu acho que tem que ver com o ensino profissional. Acho que academias como as da Cisco, da Microsoft, da Google, podem ser uma mais-valia importante para nós também darmos aqui um impulso e um incentivo grande àquilo que é o ensino profissional, que eu diria de nível intermédio, que eu acho que vai ser fundamental para nós podermos ter uma estratégia de sucesso, nomeadamente na reindustrialização do país. Muito obrigado. Obrigado. Eu acho que a tecnologia, aliás, o digital tem a ver com tudo e não apenas com as áreas tecnológicas, tem a ver com a transformação da sociedade e, portanto, é transversal a qualquer setor.
Agradecer-vos, Helena, a partir de Espanha, muito agradecido pela disponibilidade, Sandra e António, por estarem presentes connosco. Eu vou pedir desculpa, não há tempo mesmo para perguntas e respostas. Nós vamos ter agora um outro painel. Agradeço uma vez mais a vossa presença. Vamos ter aqui um outro painel que irá falar sobre as tecnologias disruptivas. Entramos aqui no eixo 5 do InCode. Vamos falar de estratégia nacional de inteligência artificial, a estratégia de cibersegurança, computação avançada, a dos dados. Todas elas se relacionam, umas sem outras seguramente dificilmente funcionarão, mas acima de tudo não funcionarão sem competências, e foi isso que tivemos agora aqui a falar neste painel. Eu vou passar ao Raul Martins, que irá coordenar este painel. Obrigado a todos uma vez mais. Obrigado. Pois bem, antes de mais queria agradecer o convite da Luísa Ribeiro Lopes, coordenadora do InCode 2030, para estar aqui presente a moderar este painel. Acho que é um painel muito interessante, porque vamos falar daquele tema que tem a ver com as tecnologias e aquela super palavra que se diz disruptiva, não é? Eu gostava de lembrar que o tema disruptiva aparece pela primeira vez associado à gestão pelas mãos do Clayton Christensen, que é um professor, infelizmente já cá não está, de Harvard, que desenvolveu uma teoria de inovação que aborda o tema da inovação disruptiva como sendo aquela inovação que tipicamente consegue criar um novo mercado, criando de facto redes de criação de valor e de transferência de valor e porventura beliscando os incumbentes. Ou seja, não é algo que aconteça sempre, mas de vez em quando esta inovação disruptiva belisca o incumbente. Por contraponto, a inovação que não é disruptiva é tipicamente uma inovação sustentada, ou seja, porque no limite ela não cria um novo mercado, vai, como se costuma dizer, corpo aberto às balas, competir diretamente com os players que já estão no mercado. Isto é interessante porque, a partir deste momento, isto é da década de 90, este conceito de tecnologia disruptiva começa a ficar agarrado ao conceito de inovação disruptiva. De tal maneira que quase que não se consegue desligar. A verdade é que não são tantas tecnologias que são disruptivas, é de facto a inovação que eu consigo fazer com estas tecnologias que permite ou não criar algo disruptivo no mercado, porque estas tecnologias são verdadeiramente emergentes, isso sem dúvida, mas na realidade também permitem criar inovação sustentada e muitas vezes o caminho pode ser mesmo por aqui. Porque não é necessário ser tão disruptivo, logo não é necessário muitas vezes ser tão ambicioso. Há muita coisa que nós podemos fazer com alguma capacidade de transformação na sociedade e na economia e que não obriga a estarmos a pensar em modelos absolutamente no nível do fantástico, mas ao mesmo tempo criar valor consecutivamente, porque obviamente uma inovação sustentada, baseada em mais ou menos tecnologias, é sempre uma inovação que à partida também vai criar valor, porque perseguir novos níveis de eficiência, novos níveis de eficácia, e portanto tudo isto é importante nós assumirmos. Aliás, quando nós olhamos para as tecnologias per si, percebemos que estas tecnologias emergentes, que tipicamente estão associadas ao conceito de inovação disruptiva, são as mesmas que estão associadas ao conceito de inovação sustentável. E, portanto, não é necessário, muitas das vezes, nós andamos à procura daquele modelo de negócio fantástico que, ao esperar que o encontre ou que consiga idealizar esse modelo de negócio fantástico, para começar a usar um conjunto de tecnologias. A grande diferença é que, na realidade, não sendo as tecnologias que são disruptivas, mas sim a inovação que nós fazemos com estas tecnologias, que pode ser ou não disruptiva, a parte interessante disto é que aquilo que faz a diferença são as pessoas. E, portanto, são as pessoas que fazem esta inovação para as pessoas. E, basicamente, é por isto que, no fim do dia, estes sistemas são ávidos a consumir novos programas de formação,
porque sendo ou não tecnologias disruptivas, elas são seguramente muito diferentes daquilo que eram as tecnologias que tínhamos como antecessoras, e o esforço de formação é enorme, 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 enorme. E, portanto, já agora, para sustentar programas de inovação, passa a redundância, sustentáveis ou disruptivas, na realidade nós precisamos de trazer para o espaço da formação todo o leque de profissionais e cidadãos de uma forma geral. E, portanto, o tema da formação é um tema que não está aqui em causa. Se nós juntarmos a isto o facto de termos um desígnio que chamamos muito de transformação digital, não é? Que é a capacidade de nós criarmos ofertas digitais que se distribuam por via digital, que se consumam o mais digital possível. Também estamos aqui a pensar no cidadão de uma forma geral e, portanto, o esforço de formação que nós temos aqui é enorme. Para nós falarmos um bocadinho sobre alguns dos desafios que temos aqui à volta das tecnologias disruptivas, e nós estamos a falar do IoT, da inteligência artificial, da impressão 3D, da comunicação 5G, 6G, do blockchain e por aí fora. Obviamente não podemos falar de tudo aqui. Trouxemos aqui para o painel 3 elementos que poderão dar uma ajuda a descortinar um bocadinho daqui do espaço das necessidades de formação e o que é que nós estamos a fazer em Portugal e ao nível da Europa, pensando um bocadinho em algumas tecnologias disruptivas que temos aqui na nossa mão. Eu chamava os elementos de painel presentes. Da cidade invicta, temos o professor Alípio Jorge, do Departamento de Ciências de Computação da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, coordenador do LIAD, Centro de Investigação em Inteligência Artificial e Suporte à Decisão, do INESCTEC. Aqui, à vossa direita, temos o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, o braço armado do Gabinete Nacional de Segurança para a área tecnológica, Lino Santos, e à vossa esquerda o João Nuno Ferreira, que é o coordenador-geral da Unidade de Computação Científica Nacional. Eu vou começar precisamente pelo Porto, vamos começar a norte, com um tema de inteligência artificial, e perguntava a Alípio, como é que está Portugal em termos de formação em inteligência artificial e em termos de ciência de dados neste momento? Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite para estar aqui neste painel, para falar deste assunto tão importante que é a formação na área da inteligência artificial. E não só, nas outras áreas disruptivas, como referiu o Ru, mas em particular na área de inteligência artificial e ciência de dados, que é a área em que eu tenho trabalhado e é na área em que eu posso dar alguns contributos um pouco mais interessantes. A nível da formação superior, eu vou-me focar sobretudo na formação superior, porque também é nessa área em que eu trabalho. Como falamos aqui no painel anterior, há todo um conjunto de níveis de formação que são importantes, vão desde a introdução dos conhecimentos no ensino básico, secundário, ou nas formações nas empresas ou entre as empresas e as instituições de ensino, mas a nível das instituições do ensino superior, esta é uma área, a área da inteligência artificial, uma área em que se trabalha há décadas. As universidades, desde os anos 80 pelo menos, que têm formação em inteligência artificial, não cursos de inteligência artificial, mas têm cadeiras de inteligência artificial. Eu, como já tenho também há alguns anos, fiz a minha cadeira de inteligência artificial nos anos 80, na Universidade do Porto, mas para além disso há a formação em estatística, em computação, desde há muito tempo, em particular em estatística e em matemática, que tem um contributo muito importante para a inteligência artificial e para a ciência de dados. Atualmente, em termos de licenciaturas mais específicas na área de inteligência artificial e ciência de dados, há, pelas minhas contas, 6 oferecidas pelas instituições de ensino superior em Portugal. Isto mostra que há aqui uma emergência de novas formações de primeiro ciclo
nestas áreas. São todas formações muito recentes, são 5 em ciência de dados, há uma em inteligência artificial em ciência de dados que vai arrancar em setembro, que é na Universidade do Porto, e há outras em ciência de dados, com algumas variantes, matemática aplicada em ciência de dados, engenharia em ciência de dados, em várias instituições. É provável que no próximo ano surjam já outras, das quais eu ainda não tenho esse conhecimento, e é muito provável que daqui a 2, 3 anos, em vez de 6, nós tenhamos um número bastante maior de oferta no primeiro ciclo. A nível do segundo ciclo, temos 10 pós-graduações, cerca de 10 pós-graduações dentro destas áreas de Data Analytics, Big Data, de Data Science, de Inteligência Artificial, pós-graduações mais para o estudante que pretende fazer um aperfeiçoamento, mas sem avançar para o nível de mestrado. E temos cerca de 20 mestrados que oferecem formações nestas áreas, sobretudo na ciência de dados, não tanto em inteligência artificial, embora isso também vá começar a aparecer. Para além disso, há muitos mestrados em banda larga que oferecem formação na área, têm especializações na área. Os estudantes fazem dissertações, cada vez mais há uma procura grande nos mestrados de tecnologias de informação, de engenharia informática, de ciência de computadores e de áreas afins. Os estudantes procuram fazer a sua dissertação nesta área de inteligência artificial e de ciência de dados. Portanto, o número de dissertações tem crescido, isso sente-se no terreno, com os estudantes mostrarem um grande interesse por estas áreas. Para além disso, também um fenómeno interessante é que cada vez mais formações de outras áreas, da astronomia, da ciência, da engenharia geográfica, por exemplo, da biologia, cada vez mais formações incluem competências de inteligência artificial e CICD nos seus currículos, mesmo a nível de mestrado, a nível de licenciatura, há uma tendência para se incluir esses conteúdos. E, portanto, vão surgir seguramente muitos mais cursos nesta área, vão com certeza aumentar as vagas a nível nacional, e para além disso, há, até agora no âmbito do PRR, há uma necessidade e uma vontade de apostar no reskilling, no upskilling, com a ajuda do programa do Impulso STEAM, que está a ser lançado, e as universidades têm aí uma oportunidade de trabalhar em conjunto com as empresas, de oferecer formações mais próximas até da necessidade das empresas e que possam trazer para o terreno muitas pessoas que estão, não necessariamente nesta área das tecnologias de informação, mas outras áreas e em áreas de fronteira da aplicação da inteligência artificial e da ciência de dados. Já agora, falaste em necessidades. Existe alguma previsão das necessidades de recursos humanos em termos de inteligência artificial a nível nacional? Eu não conheço nenhum estudo recente que me dê números precisos de necessidades. Houve um estudo da Microsoft em 2019, penso que houve uma reedição em 2020, com a consulta a várias empresas. Há dados do LinkedIn, por exemplo, em Espanha. O LinkedIn publica estudos sobre as procuras em várias regiões do mundo. Em Espanha, por exemplo, em inteligência artificial e ciência de dados, a procura em 2020 aumentou 64%. Portanto, este é um aumento muito grande. O aumento noutras regiões mais a norte, digamos assim, não é tão grande, porque estão talvez um pouco mais avançadas, mas em Espanha foi de 64%, portanto em Portugal as necessidades não serão muito diferentes e penso que o aumento da procura anda nesses níveis e Portugal ainda terá algum espaço para recuperar e precisa de recuperar nesse campo. Como foi referido no painel anterior, a procura por especialistas de tecnologias de informação é muito grande. É uma das principais queixas das empresas, é a falta de recursos humanos nestas áreas. As empresas grandes portuguesas têm já de estabelecer polos noutras regiões para poderem contar com RHs nessas áreas. E se falares com as empresas, falam sempre em que abriram concursos e têm lugares por preencher. Portanto, a procura é muito grande, está a crescer.
e acredito que seja numa ordem próxima daquela que acontece em Espanha, dos 50% a 60% ou mais. Já agora, a inteligência artificial, enfim, cabe muita coisa dentro da inteligência artificial em termos de tecnologia, em termos de práticas. Aqui em Portugal, que tecnologias de inteligência artificial é que de facto estão a ser mais usadas e quais são as tendências que nós podemos aferir? Assim, falando com as empresas e mais uma vez olhando para o que as empresas procuram em termos de competências, as tendências atuais são de procurar as coisas mais óbvias, digamos assim, dentro da inteligência artificial e ciência de dados. Machine learning é um termo que é o mais procurado pelas empresas, visão computacional, data mining, sendo um termo já um pouco em phase-out, a ser substituído por machine learning, continua a ser uma competência muito procurada pelas empresas em Portugal. A robótica também tem uma procura grande, embora aqui a robótica inclua não só a área da inteligência artificial, mas a área da mecatrónica, da própria engenharia mecânica e eletrotécnica. A visualização de dados, o deep learning, que é uma parte de machine learning, mas que tem uma procura mais específica devido ao sucesso muito forte em áreas muito importantes de aplicação. O processamento de língua natural, a detecção de fraude, também é uma área em que a inteligência artificial se aplica com bastante sucesso em Portugal, com empresas a trabalhar nessa área. Tecnologias de chatbot ligadas ao processamento de língua natural são também uma competência procurada. Sistemas de recomendação, empresas que trabalham com o retalho, mas também empresas que desenvolvem soluções para o retalho. E depois aquelas competências mais genéricas, como estatística, Big Data, Hadoop, Spark, que são procuradas pelas empresas. Em termos de tendências, ou melhor, em termos de coisas que poderão aparecer no futuro, eu penso que, e que já aparecem, mas que serão talvez ainda mais procuradas, uma é o MLOps, mais numa componente de engenharia de ciência de dados para a aplicação de tecnologia de inteligência artificial e de machine learning em pipelines de soluções e de aplicações. E depois uma área mais de futuro, digamos assim, que é o AutoML, a aprendizagem automática, isto é, a automatização do próprio machine learning, que está relacionado com iniciativas low-code, de podermos contar com o desenvolvimento de inteligência artificial, soluções de inteligência artificial, com blocos mais alto nível que permitem mais facilmente o desenvolvimento de soluções. E depois, finalmente, áreas de fronteira como o jornalismo, o design, o marketing, a finança, a biologia, são áreas que vão cada vez mais incorporar as ferramentas de inteligência artificial e de ciência de dados, como, por exemplo, o jornalismo de dados, a bioinformática, a bioestatística, que vão, e o marketing digital personalizado, que vão cada vez mais ter importância também na procura de competências. Obrigado, Alípio. Não saias daí que eu vou passar aqui um bocadinho para um tema que tem a ver com a computação avançada. Estes algoritmos de inteligência artificial são altamente consumidores de dados. Existem técnicas novas, como sabemos, um bocadinho menos consumidoras, mas tipicamente o normal é que estes algoritmos sejam grandes consumidores de dados e de capacidade de computação, e por isso eu passava aqui para um tema que tem a ver com a computação avançada, onde nós em Portugal já temos uma rede de computação avançada com uma série de data centers com elevados níveis de performance, e perguntava ao João Nuno Ferreira, no que diz respeito à computação avançada, quais são as medidas que já estão em curso ao nível da formação em computação avançada em Portugal e na Europa, nomeadamente na rede EuroHPC. Muito bom dia, obrigado. Nós já temos uma rede nacional, a Rede Nacional de Computação Avançada, ainda está
com um longo caminho pela frente até estar completamente desenvolvida, mas já temos realizado um concurso e foi agora aprovado o segundo concurso de projetos de computação avançada para ser lançado nas próximas semanas. A nível, portanto, eu não vou falar da formação que já é dada nas instituições de ensino superior, como foi referido, na área da informática, da computação. Portanto, isso já está a ser feito no sistema natural de ensino superior. O que temos é concursos específicos para reforçar a área da computação avançada. Posso começar por falar a nível europeu. Termina neste mês uma call para um piloto de mestrado em computação avançada a nível europeu, em que vamos, pelas informações que eu tenho, vamos ter 4 entidades de ensino superior nacionais envolvidas num consórcio maior que se vai candidatar. Isto é só um piloto ainda, a própria Europa está a fazer um primeiro piloto deste mestrado europeu em computação avançada, mas Portugal quer estar presente e esperemos que venha a estar presente depois nas escolas que venham a ser desenvolvidas, e isto vai ter continuidade, vai ter continuação para o futuro. Também temos, digamos, embora na Europa agora esteja a arrancar esta nova organização com novos computadores, a organização do qual eu sou o delegado nacional, que é o Euro-HPC, já antes existia uma outra estrutura, que era o PRACE, e essa estrutura tem fortes tradições na área da formação, ou seja, tem cursos em contínuo, webinars, workshops, summer schools, a decorrer em toda a Europa, em diversas línguas, e tem uma base de dados de ações de formação muito interessante e que nós pretendemos divulgar mais. É evidente que não é às vezes prático ter que ir à Alemanha, ou ter que ir ao Luxemburgo, ou à França, ou à Espanha, ter uma ação de formação, mas elas estão a decorrer, algumas têm componente remota. Portanto, isso é ao nível do prazo de calendário internacional. Passando ao nível do calendário nacional, o Euro-HPC, o ano passado, lançou um concurso para que todos os países se dotassem de centros de competência na área da computação avançada. Nós construímos e propusemos um centro distribuído que cobre todas as regiões do país, portanto, que envolve a Universidade de Minho, a Universidade do Porto, a Universidade de Coimbra, o Laboratório de Instrumentação em Partículas, bem como a Universidade de Évora e a Universidade de Lisboa, e digamos, este projeto, que é o projeto EuroCC, é um projeto de 2 anos, projeto financiado de 50% por fundos nacionais e por fundos europeus, tem um calendário de formações nacional. Portanto, se forem ao site do projeto, tem um conjunto de ações de formação especializada que estão a ser realizadas. E para terminar, eu refiro também uma ação que estamos a ter, que é nos concursos de computação que lançamos, temos tipologias de acesso, ou seja, há os acessos de quem quer fazer investigação, quem quer fazer inovação, que são, digamos, os que recebem mais recursos, mas depois temos um conjunto de acessos de computação para experimentação, para se aprender. Portanto, nós chamamos os acessos A0 e A1, que têm uma pequena quantia de core horas, portanto, digamos, de recursos computacionais, e é para as pessoas, os investigadores ou até os alunos que estão a aprender estes ambientes de programação mais sofisticados, terem acesso a um equipamento de maior porte, de onde podem fazer otimização de código, podem fazer teste daquilo que estão a desenvolver num ambiente, portanto, à vontade, sem correr o risco de consumir recursos muito elevados, portanto, e isso é claramente uma medida que pensamos que está alinhada com os objetivos do ENCODE, é ter estes acessos que facilitem a utilização por parte de mais investigadores e aqueles que já utilizem passem a usar mais intensamente os recursos de computação avançada. No novo ciclo de financiamento, que planos existem para estas áreas formativas? Bem, nós como digo, ainda estamos numa rampa de aceleração. Uma das vertentes que não desenvolvemos até agora e queremos desenvolver é aproveitar a plataforma Now, que já temos, e passar a ter cursos, conteúdos de computação avançada. Isso não acontece e estamos neste momento já praticamente com o orçamento identificado para ter um primeiro MOOC, um primeiro curso na plataforma Now, e portanto queremos rentabilizar este sistema. O projeto EuroCC, que eu já referi, vai ter também que aumentar a intensidade de formação, porque ainda está, digamos, no seu primeiro ano e é um centro novo
e, portanto, temos que, agora tendo os materiais, digamos, de suporte às ações já elaborados, é começar a ter uma maior presença no terreno, junto das diversas agentes. E aqui temos um novo capítulo que se abre. Muito recentemente foram anunciados os polos de inovação digital, e nós, na parte da computação, queremos abordar os polos de inovação digital nacionais e falar com aqueles que tiverem necessidades de utilizar a computação, para fazer uma interface muito próxima e muito ágil entre os centros de competência que já existem e estes polos novos, e desenhar aqui uma estratégia para os próximos anos. Por fim, também referir que aquilo que temos estado já a fazer em termos de concursos de projetos de computação avançada, mais na área da investigação, queremos agora replicar com a brevidade possível na área da inovação, ou seja, ter concursos para a inovação com empresas, e aproveitar todas as experiências que tenham corrido bem, que já fizemos mais com a academia, ver se também podem ser replicadas com a área da inovação e das empresas, nomeadamente estes acessos experimentais, para se ganhar confiança, se ganhar fluidez. A área da computação avançada é uma área muito complexa. É muito fácil desbaratar-se recursos com um código mal feito, com um programa que não foi bem testado. É muito fácil uma pessoa pensar que se o meu programa corre em 100 cores, então vai funcionar melhor em 200 cores, não é, ou 2.000, ou 3.000, ou 20.000. Não é assim. Tem que se fazer testes para que as coisas que se confirme que escalam, e que escalam bem, e que tiram partido desses recursos mais avançados, porque a partir daí é que podemos depois fazer a rampa e ter a comunidade nacional dos investigadores, dos inovadores, a também estarem prontos para tirar partido dos sistemas computacionais europeus futuros, portanto, que ainda vão ser de maior escala, de maior capacidade, mas que vão ser um bem comum, vão ser um bem europeu, e vão estar disponíveis para as empresas e para as unidades de investigação e de inovação nacionais. E, portanto, terminaria só a dizer que, ao nível do EuroHPC, o programa de trabalhos na área dos Digital Skills prevê o apoio a programas educacionais especializados ou módulos, portanto, não podem ser cursos completos, e aqui tem um orçamento que pode ir até aos 125 milhões de euros, estágios para novos alunos, com apoio até 15 milhões de euros, cursos de treino de curta duração, até 40 milhões de euros, e a inovação educacional. Também tem um programa, vai existir uma call para promover a inovação na área do ensino da computação avançada. Portanto, é sem dúvida uma área onde temos muito que fazer à nossa frente. Muito obrigado, João Nuno. Eu voltava aqui à inteligência artificial. Pelos vistos, Alípio, nós não vamos ter falta de capacidade instalada em termos de processamento de dados a nível nacional. E, portanto, é sabido, que a inteligência artificial aplicada poderá ter aqui também algum impacto na vida das pessoas, não é? Que impactos são estes e que riscos é que nós podemos advir daqui? Relativamente aos riscos e aos impactos da inteligência artificial, esse é um dos assuntos da ordem do dia, sempre que se fala em inteligência artificial, e é muito importante, de facto, que isso seja discutido e seja trazido à cena, porque, embora não se deva apresentar a inteligência artificial como uma espécie de papão que vai estragar a vida das pessoas, também não devemos fugir a discutir e a prevenir esses riscos que são importantes. A inteligência artificial é esperado ter um impacto económico muito grande nos países mais desenvolvidos, sobretudo. Há estimativas astronómicas de aumento acrescentado de crescimento até 2022, embora agora com a pandemia esses impactos tenham possivelmente sido amortecidos. E esse crescimento representa um dos primeiros riscos a nível global, que é o de aumentar potencialmente o fosso entre ricos e pobres. Esse é um problema que o mundo terá de enfrentar, não só com esta tecnologia, mas com todas as tecnologias, e, portanto, é importante que entidades como a Unesco, por exemplo, que também estão no terreno a trabalhar estes impactos, ajudem o mundo a
a mitigar esse risco de aumentar o esforço entre ricos e pobres. E isso também pode acontecer a um nível mais pequeno, a um nível mais micro, a um nível nacional, entre camadas de população, entre diferentes setores de população. E, portanto, é importante, voltando à questão que estava aqui a ser discutida anteriormente e até no painel anterior, é importante apostar na qualificação e apostar no acesso das pessoas, mas também depois em outros impactos que têm a ver com o enviesamento que vem de problemas que os próprios dados transportam da mentalidade da sociedade e que podem levar a perpetuar esses enviesamentos. Há questões tão simples e tão complicadas como a defesa do consumidor, quando se apresenta um produto como incluindo inteligência artificial, o que é que isso significa? Isso não está regulamentado, tem de ser regulamentado, e são coisas que estão a ser trabalhadas atualmente a nível da União Europeia e a nível dos Estados. O impacto no emprego, que é uma das questões que mais se fala, esses impactos não são fáceis de prever. Há, com certeza, funções e lugares que vão ter um impacto mais imediato, outros que poderão a prazo ter esse impacto, e aqui mais uma vez é importante que isso seja previsto, seja estudado e ao mesmo tempo seja dada a oportunidade às pessoas de se qualificarem-se, requalificarem-se e possam continuar ativas em áreas importantes. De resto, como qualquer outra tecnologia, provoca sempre uma mudança grande na distribuição dos empregos, e esta tem uma importância grande que vai ter um impacto no mundo do trabalho curto, médio e longo prazo. E depois há questões éticas que são importantes, por exemplo, a aplicação da inteligência artificial na justiça, o que é que isso significa, o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer, a inteligência artificial na saúde, decisões importantes que têm a ver com a vida das pessoas, o bem-estar das pessoas, e que levam à convicção que é preciso uma consciência do impacto ético de cada projeto de inteligência artificial. Isso deve partir de cada investigador, de cada empresa que tem um projeto de inteligência artificial. Tem de haver alguma autorregulação, mas isso não é suficiente. É preciso muito mais, é preciso de facto haver linhas bem claras de avaliação ética, e isso, mais uma vez, está já desde 2018, 2019 a ser trabalhado, por exemplo, pelo High Level Expert Group da União Europeia, pela Unesco, pela OCDE, também pela ERSIM, que é uma associação de investigação em matemática e computação. E ao nível legal, finalmente, é algo que também tem de ser trabalhado. Não é fácil, é um mundo complexo, e saiu também recentemente um regulamento da Comissão Europeia para uma proposta de quadro regulamentar em matéria de inteligência artificial e que define objetivos específicos que têm como objetivo, naturalmente, adequar os corpos legislativos aos impactos da inteligência artificial. Muito obrigado, Alípio. O mundo mudou, de facto. Quer dizer, hoje, antigamente tínhamos as tecnologias dirigidas às empresas e hoje, por cada frase que dizemos mais vezes pessoas do que empresas. Não é? O que significa que, na realidade, a tecnologia está hoje a servir as pessoas e é para aí que o caminho vai. Isto, do ponto de vista de cibersegurança, traz os seus desafios particulares, não é verdade, Lino Santos? Muito bom dia, antes de mais, a todos, e obrigado pelo convite para estar aqui do Encontro. A resposta é obviamente sim. Deixem-me, se calhar, voltar um bocadinho atrás e até pegar em algumas das frases que foram ditas pelos meus colegas do painel anterior e que eu tomei nota. Portanto, de facto, uma atenção muito centrada nas pessoas, a questão da adaptação, a questão de uma nova cultura para as pessoas, alguém disse também acompanhar o desenvolvimento tecnológico, e também foi repetida várias vezes a palavra impactos. Portanto, eu acho que hoje
Acho que não há dúvidas de que a tecnologia não é neutra, que a tecnologia tem impactos e devemos de alguma forma salvaguardar os impactos menos positivos. E é disso que se trata quando falamos de cibersegurança, ou seja, é garantir que um processo de inovação tecnológica, de utilização de tecnologia, um processo disruptivo, que é o tema do painel, tenha um menor impacto negativo na sociedade. Charles Polanyi tinha um economista bastante polémico, vão perceber porquê depois daquilo que eu vou dizer, tinha uma frase que eu gosto particularmente, que é, de alguma forma tentava distinguir qual é que é o papel das empresas e qual é que é o papel do Estado nesta área do desenvolvimento e da inovação tecnológica. Ele dizia que a inovação e o desenvolvimento tecnológico acontecia essencialmente guiado pelas empresas, ou seja, o Estado não precisava de atuar para que surgisse uma inovação tecnológica. E, obviamente, nós temos N exemplos históricos em que foi a iniciativa privada que desenvolveu, digamos, a sociedade do ponto de vista tecnológico. Ele dizia, sim, que o papel do Estado era proteger a sociedade, proteger os cidadãos dos efeitos nefastos desse mesmo desenvolvimento tecnológico. E eu gosto particularmente desta segunda parte, porque define um bocadinho o que é o meu trabalho, não é, do dia-a-dia. No fundo, o que ele está aqui a dizer é que o desenvolvimento tecnológico é uma inevitabilidade, portanto, e que compete ao Estado assegurar, tirar, digamos, os benefícios e evitar os prejuízos desse mesmo desenvolvimento. E isso é feito por duas vias. Uma já foi aqui referida pelo meu colega anterior, que é a regulamentação, ou seja, a regulamentação é uma forma de atrasar o desenvolvimento tecnológico, não é? E se há 2 ou 3 anos isto era um bocadinho crime lesa majestade falar sobre regulação de tecnologia, hoje acho que já não é, e acho que é aceito por todos que precisamos de alguma forma de regular tecnologias existentes e tecnologias futuras. E o tema da inteligência artificial é um excelente exemplo. A União Europeia tem feito um excelente trabalho nesta área, por forma a definir alguns limites na utilização destas tecnologias, como foi atrás referido. Um outro bom exemplo é a introdução das tecnologias de comunicações 5G, talvez, digamos, a tecnologia de comunicações em que os Estados vão ter mais cuidado na sua introdução e nos cuidados de cibersegurança com a sua introdução no mercado e nas aplicações. Isto não é mau, no fundo trata-se precisamente de atingir esse objetivo, que é adaptarmos a sociedade a viver com esse desenvolvimento tecnológico, dessa forma tirar os benefícios e evitar os impactos. Pois é um facto, quer dizer, a tecnologia, a vontade de regular a tecnologia, tipicamente, muitas vezes, quando ela não está devidamente madura e difundida, cria um desafio que aponta depois para espaços mais da ética, para conseguir, de facto, abordar o tema da regulação, e muitas das vezes, quando a ética não chega lá, através da própria moralidade, não é? No sentido de mais normativo do tema. E isso é o espaço aqui, no caso da inteligência artificial, em que a Europa está verdadeiramente a passar, no sentido de realmente criar um espaço ético e um espaço regulatório agora, para nós conseguirmos, de facto, criar também, de alguma maneira, um ambiente com atratividade suficiente, porque os players económicos, tipicamente, conhecem as regras do jogo, e isso é muito importante do ponto de vista da atratividade. Mas ainda em matéria de cibersegurança, eu gostava muito de saber como é que está o quadro geral das competências a nível nacional, tanto ao nível daquilo que é o cidadão, como ao nível daquilo que são, enfim, os profissionais mais tecnológicos na área da cibersegurança. Nós não temos indicadores muito precisos que permitam, de alguma forma, saber para a área da cibersegurança qual é que é o nosso nível de competências, mas eu acho que nós podemos fazer um paralelo com as competências digitais de uma forma geral. E, infelizmente, Portugal, pelo último relatório da ESI, não está num lugar muito simpático em comparação com os nossos congêneres europeus. Ou seja, temos uma forte demanda de literacia digital, da qual eu julgo que a cibersegurança não será uma exceção.
Do lado das empresas temos exatamente a mesma percepção. Ou seja, achamos que, e esse é um trabalho que o Centro Nacional de Cibersegurança tem vindo a desenvolver, precisamos, por um lado, de desenvolver estas competências digitais na área de cibersegurança. Estamos a trabalhar na criação de um referencial de competências para a área da cibersegurança nos diferentes níveis de ensino. Não estamos a inventar nada de novo, estamos claramente a apoiar no trabalho desenvolvido pelos norte-americanos no NICE e também num referencial um bocadinho mais recente de Singapura para a área das competências em cibersegurança, e pretendemos, durante o próximo ano, lançar a certificação da oferta formativa, tendo por base este referencial. Portanto, do ponto de vista da oferta pelo nosso ensino superior, temos efetivamente já um grande leque de cursos que referem ou introduzem a cibersegurança no seu programa. Aqui o nosso papel do Centro Nacional de Cibersegurança é assegurar a qualidade dessa mesma oferta, utilizando o princípio da certificação. Do lado das organizações, temos a tal via regulatória que falamos há pouco. Portanto, via regulatória e um outro, que é da certificação. Portanto, do ponto de vista do que são os serviços essenciais ao nosso bem-estar e ao funcionamento em sociedade, do ponto de vista daqueles que operam as infraestruturas críticas em Portugal, há um regime jurídico de segurança do ciberespaço que tem um conjunto de obrigações e estas empresas, estes operadores, estão obrigados a cumpri-las. Portanto, o objetivo, digamos, e há aqui uma lógica europeia, tem uma forte influência numa diretiva, é que no contexto da União Europeia exista um elevado patamar de cibersegurança, pelo menos naquelas entidades que prestam estes serviços essenciais ou operam estas infraestruturas críticas. Para as restantes, temos uma lógica de autorregulação, como já foi aqui mencionado, baseada em certificação, ou seja, a União Europeia também, no Regulamento de Cibersegurança de 2018, prevê a existência de esquemas de certificação para produtos e serviços, numa base de adesão voluntária por parte das nossas empresas para os seus produtos e serviços, mas que esperamos que seja um incentivo à geração de confiança, quer entre organizações na cadeia de valor, quer por parte dos consumidores relativamente aos produtos que servem. Em Portugal temos uma iniciativa particular e inovadora, que é a criação de um selo digital que tem uma componente de cibersegurança. Portanto, aqui já não é uma lógica de certificação do produto e serviço, é mais uma lógica de aferição do compromisso de uma determinada entidade para um conjunto de valores. Um deles é o da cibersegurança, mas também o da privacidade, o da usabilidade, que são importantes nesta área e para uma boa transição digital. Bem, eu penso que a hora já vai longa. E nós, enfim, demos aqui um cheirinho do que é que são os desafios que estão à volta aqui de algumas das tecnologias disruptivas, ou ditas disruptivas. Queria agradecer ao João Nuno Ferreira, ao Lino Santos, ao Lipo Jorge no Porto, por participarem neste pequeno debate. Agradecer também à Luísa Ribeiro Lopes pelo convite. Da minha parte, despeço-me. Muito obrigado. Continuação de bom dia. Bom dia, obrigado. Obrigado. Bom, resta-me agradecer as conversas. Eu acho que estaríamos aqui algumas sessões mais para poder debater todos estes temas. Agradecer a todos aqueles que estiveram aqui presentes, aqueles que estão em remoto, a vossa presença. Alguma questão, contactem o InCode. Naturalmente estamos disponíveis para responder a todas as questões que queiram colocar. Espero que tenha sido interessante e desejar-vos o resto de um bom dia de trabalho e até uma próxima. Obrigado.